Vem montar e confeitar esse bolo de andar comigo? O preparo das massas e recheios foram feitos com um dia de antecedência. Eu utilizei para esse bolo a massa chiffon de chocolate e o recheio de beijinho. Eu assei o bolo na forma 23x10 e na forma 15x10. A montagem do bolo foi feita na própria forma que foi assada o bolo. Lembrando, gente, que quando vocês forem montar bolo de andar, vocês não podem molhar demais para não tirar a estrutura do bolo. E lembrando sempre de vocês utilizarem uma massa também que ela seja estruturada. Por exemplo, massa chiffon ou massa manteigada. É uma ótima opção. Após eu montar o bolo, eu vim com o suporte desse bolo, que é esses caninhos de sustentação que a gente coloca dentro do bolo para poder receber outro bolo ali por cima. Aí eu meço os caninhos para poder cortar, eles são cortados conforme a altura do bolo. Coloquei todos os caninhos dentro do bolo e levei esse bolo para o congelador até o dia seguinte. Na manhã do dia seguinte, eu iniciei com a decoração do bolo. Então, a decoração do bolo, ela começa com a pré-camada. Então, eu faço essa pré-camada em toda a lateral do bolo e na parte de cima. A pré-camada é essa parte de chantilly bem fininha que vocês estão vendo eu colocar. Ela é feita com chantilly poroso. Então, antes de hidratar o chantilly, é feito essa camada de chantilly bem fininha, que é para dar mais segurança ao nosso bolo, ele não criar bolhas de ar e também os farelos do bolo não ficar aparente ali junto ao chantilly. Então, após isso, eu fiz a aplicação de chantilly já hidratado, chantininho, na verdade, já hidratado no bolo e fui fazendo aquele efeito de wave cake, que foi o modelo escolhido pela cliente. Para fazer o acabamento da sustentação do bolo, é utilizado esse disco de isopor. Ele vai entre um bolo e o outro, para finalizar aí a sustentação do bolo e o bolo ficar super seguro. Então, eu coloco o disco de isopor por baixo desse bolo que vocês estão vendo confeitar e já inicio com a decoração desse bolo. Eu fiz o mesmo processo do bolo anterior, eu só não fiz a pré-camada, mas coloquei o chantilly no bolo e aí depois eu fui com um detalhe em wave cake, comemorei porque tinha dado certo. Eu pego um palito, que é aqueles palitos de pirulito, coloco dentro do bolo e venho com a minha espátula e já pego o bolo e coloco em cima do outro. Eu não faço aquele guindaste caseiro, não me adaptei ainda. Então, após isso, eu pego aquele palito e eu pressiono ele por dentro do bolo. Então, ele fica ali pressionado dentro do bolo. O acabamento nesse bolo foi feito com o bico 2C. E aí, eu fiz essas pitanguinhas na parte de baixo e também entre ali um bolo e outro. A cliente pediu para colocar pérolas no bolo, ela escolheu a cor das pérolas, aí eu coloquei no bolo. Ela pediu também para colocar borboletas, que foi para dar um charme a mais. E assim ficou o bolo, gente. Eu fiquei apaixonada nesse bolo. Eu confesso para vocês que eu tava bem tensa na hora do preparo desse bolo, na hora da decoração, porque foi a primeira vez que eu fiz decoração em wave cake ni bolo de andar. Eu ainda não tinha feito e eu espero que vocês tenham gostado.